Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Que alegria poder estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Que bom que você está aqui nessa noite. Culto abençoado, não? A gente já ouviu tanta coisa boa. As palavras que já foram ditas, os louvores que foram ministrados aqui já falaram no nosso coração. Mas eu creio que Deus tem ainda algo a mais para acrescentar. E coube a esse servo dele, esse humilde servo, trazer essa palavra nessa noite. E eu dou graças a Deus. Fico muito feliz de poder estar com vocês. E vocês são a grande bênção na minha vida. E fico feliz. Quero compartilhar então, queridos, lá no livro de Gênesis, capítulo 26. Estou descobrindo que eu estou precisando mudar a lente do meu óculos já. Glória a Deus. Esses dias precisamos fazer uma adaptação, para o Arthur, que ele quebrava muitos óculos jogando. E aí ele pegou uma lente de contato, se adaptou muito bem. Está aí bem feliz. Eu acho que o pai dele vai ter que ir pelo mesmo caminho já. É coisa da idade, né? Hoje estava de tarde lá em casa, fui de manhã, fui fazer algumas coisas ali em casa, limpar um pouco o pátio, fazer um pouco de moral, E a minha coluna já meio que deu uma travada, já ficou com um pouco de dor na coluna. Falei, não tem jeito, O tempo vai passando e a gente vai sentindo os efeitos. Falamos um pouco sobre tempo lá na casa do Marcelo, na célula passada, e a gente falava lá sobre Eclesiastes, não é o tema, mas veio agora, que existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu, e a gente falava justamente disso, do tempo que nós temos, de aproveitar da melhor forma possível viver neste mundo, de fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer, e eu acho que é isso que traz satisfação para o nosso coração. Isso dá um sentido para a nossa vida. Quando a gente tem um propósito, quando a gente sabe para onde está indo, a gente sabe que Deus está conosco, isso dá uma motivação para a nossa vida. Muitas pessoas hoje em dia não têm encontrado sentido. A gente conversa com tantas pessoas, a gente vê tantos casos. Hoje mesmo, o Senhor está me tocando para falar isso, não sei nem porquê, mas Ele sabe. Hoje um homem pulou da ponte que liga Santa Helena à Subsede, tentando tirar a sua vida. Então a gente vê muito disso, queridos. A gente vê muitas pessoas que não encontram mais sentido em viver. Mas nós precisamos, como já foi falado aqui, foi cantado aqui, a nossa âncora, nos ancorarmos no Senhor. Estarmos firmados nele, firmados nessa rocha que é o Senhor Jesus. Obrigado, pastor. Somente assim nós encontramos motivos para viver. As dificuldades vêm, fazem parte, mas o Senhor, tem um salmo que diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas, os livra de todas, amém? Então vamos lá para o texto, Isaac na terra dos filisteus, Gênesis 26, nós vamos ler ali o primeiro versículo, e depois a gente vai lá para o versículo 12, minha versão é a linguagem de hoje. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você, eu abençoarei, darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Aí vamos lá para o 12, um pouquinho extenso, mas é necessário. Naquele ano, Isaac fez plantação ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou.
Ele foi enriquecendo cada vez mais, se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, pai de Isaac, haviam cavado, no tempo em que Abraão andava no Egito, ou ainda estava vivo. Até que um dia Abimeleque disse: vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esse poço o nome de discussão. Depois os empregados de Isaac abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de inimizade. Isaac saiu dali, abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Amém? Glória a Deus. Interessante essa palavra. Queridos, eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre promessa. O tema é a promessa e o tempo. E para falar de promessa, para falar de Isaac, que é o nosso personagem aqui hoje, a gente precisa falar um pouco de Abraão, não tem como fugir de Abraão. Abraão, nosso pai da fé. Abraão tem um chamado de Deus maravilhoso. A Bíblia diz que Deus ele chama Abraão e ele faz uma promessa sobre a vida de Abraão. E o que é uma promessa? Promessa é um compromisso que se fará alguma coisa. É uma afirmativa oral ou por escrito, de que a pessoa vai cumprir aquilo que ele prometeu. Eu estava pensando um pouco nisso e eu me lembrei de quando eu era pequeno, e muitos aqui talvez vão lembrar, você que já tem um pouquinho mais de idade. Antigamente as pessoas faziam negócios e poucas vezes elas usavam documento. Muitas vezes eu vi o meu pai fazendo negócios, vendendo alguma coisa ou comprando alguma coisa, e a única garantia que ele dava era a palavra. E quando essa pessoa, e dizem, eu não sei se isso é verdade, mas dizem que até às vezes arrancava um fio de bigode, colocava ali, dizendo, eu vou honrar a minha palavra, porque eu sou homem para cumprir aquilo que eu falei. E cumpria. Mas com o passar do tempo, a gente vê que muita coisa mudou, e hoje, às vezes, para você receber alguma coisa, para a pessoa cumprir aquilo que ele prometeu, às vezes até com documento é difícil. Às vezes nem mesmo com um documento você consegue. Queridos, a promessa dos homens, ela pode falhar. Aquilo que alguém te prometeu pode ser falho. E eu digo para você que talvez na tua vida, ou na minha vida, alguém um dia prometeu alguma coisa para você. Talvez algum dia alguém te fez uma promessa. Talvez quando você era pequeno, alguém te fez uma promessa e disse, olha, eu vou estar sempre com você. Eu vou cuidar de você, eu nunca vou abandonar você. Talvez essa pessoa te abandonou. Talvez alguém um dia fez uma promessa para você que ele estaria contigo na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza. E ele não conseguiu cumprir essa promessa, ele não cumpriu. Talvez algum dia na empresa onde você trabalha, o teu patrão falou, olha, se você se dedicar, se você chegar no horário, se você trabalhar muito, eu vou honrar, eu vou abençoar você, eu vou aumentar teu salário, eu vou te dar uma promoção. Mas ele não cumpriu com aquilo que ele falou. Existem muitas coisas na nossa vida, existem muitas promessas, existem muitas coisas que as pessoas falam para nós e não cumprem, que nos trazem uma enorme frustração. Mas sabe o que é pior? É que talvez nós somos essa pessoa que um dia fez uma promessa para alguém e não cumpriu. Talvez um dia nós prometemos para Deus algo também e não conseguimos cumprir.
Talvez nós falamos para Deus que nós seríamos melhores, que nós seríamos servos melhores, e a gente fala, oh Deus, eu não consegui. Tem até um versículo que diz, olha, é melhor que você não vote do que vote e não cumpra. Mas isso faz, de uma certa forma, faz parte do ser humano. É até difícil falar isso, mas a gente falha, a gente erra. Só que as promessas de Deus, elas não falham. As promessas de Deus, elas não mudam. Aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Aquilo que Deus fala para você, passe o tempo que passar, Deus vai cumprir. E quando Ele faz uma promessa na vida de Abraão, Ele cumpriu. Só que, quando Deus faz uma promessa para Abraão, a Bíblia diz lá em Gênesis 18:11, que Abraão era velho, idade avançada, tanto Abraão quanto Sara. Então tinha um problema ali. Poxa, Deus fez uma promessa, só que Ele escolheu Abraão, 75 anos, Sara, se eu não me engano, era 10 anos mais jovem que ele, mas então tinha também uma idade, não avançada, mas já não era mais uma jovem. E além disso, ainda tinha um outro detalhe, um outro problema. Sara era estéril. Sara não conseguia gerar filhos. E como que Deus faz uma promessa para Abraão? Abraão, você vai ser pai de multidões, Abraão. E aí Ele pega Abraão de idade avançada e Sara estéril. Como que você se torna pai de multidão? Gerando filhos, gerando muitos filhos. Então no meu entendimento, quando eu olho, ou talvez o teu, qual que seria a lógica? Deus pegar um casal jovem, fértil, um homem de uns 30, uma mulher de uns 25, não sei, estou aqui supondo. Mas não, Deus pega um homem de 75 anos e ainda faz ele esperar mais 25 para que a promessa cumprisse na vida dele. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que toda promessa, e é uma frase que não é minha, mas eu gosto muito, toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa que Deus fez na minha vida, na tua vida, ela vai passar pelo teste do tempo. Muitas vezes a gente quer as coisas da nossa maneira, a gente quer as coisas do nosso modo, a gente quer as coisas de uma forma mais rápida, nós somos ansiosos, mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E tem coisas na Bíblia que você vai olhar e você vai achar que é loucura. Deus quer começar um povo. Deus quer um povo que o adore, um povo separado. E aí Deus vai lá e pega um casal de pessoas que já são velhas e uma mulher estéril. É loucura. O apóstolo Paulo, se não me engano, lá em 1 Coríntios, ele fala que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E por que Deus faz isso? Para mostrar que não está em nós. Nada daquilo que você faz, eu não faço algo porque eu sou bom. Talvez você pode se considerar muito bom lá no teu trabalho, você é muito bom na faculdade que você faz, você é muito bom em alguma coisa que você domina. Mas tudo na nossa vida é porque Deus permite. Tudo na nossa vida é porque Deus nos dá condições de fazer. De nós mesmos nós não somos nada. De nós mesmos, como o Marcelo perguntou, quem acordou aqui, quem levantou aqui hoje? Claro, glória a Deus. Você acordou, você abriu os teus olhos. Talvez você não encontrou uma situação tão legal quanto você gostaria. Talvez você não encontrou aquele teu problema da semana passada resolvido, mas Deus está te dando uma oportunidade nova. Deus está te dando um dia inteiro, uma semana abençoada para você começar, para você correr atrás das suas coisas. E muito mais que isso, Deus está te dando um dia para você lembrar que Ele tem uma promessa sobre a tua vida. E quando Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir. Todos nós aqui temos uma promessa. Nós temos promessas que são para agora, para esse tempo. Promessas que Deus vai nos usar para fazer a sua obra. Marinês falou aqui também. Como que Deus vai fazer para pregar? Ele vai usar pessoas. Ele vai alcançar vidas, Ele vai usar essas pessoas. Então essa é a promessa, mas nós temos uma promessa que é futura. Mas hoje eu quero falar também sim de promessas que são
para esse tempo nosso. Muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade para falar do tempo de agora, ou falar sobre prosperidade, ou falar das coisas que Deus pode fazer na nossa vida. E a gente tem um certo receio, mas não tem porquê. O que a gente não pode é ficar vivendo a nossa vida somente com os nossos olhos focados nesse mundo. Mas Deus, Ele pode nos abençoar e nos prosperar grandemente nessa terra. Mas só que antes, para isso, e o Jorge falava isso na quinta-feira, aqui numa mensagem abençoada, Deus vai te preparar para isso. Ele falava sobre concordância. E quando Deus vai dar algo para você, primeiro, Ele tem um tempo para te preparar. Primeiro Ele tem um tempo, porque na verdade eu concordo muito, às vezes se Deus nos dá alguma coisa, sem a gente estar preparado, a gente vai botar tudo fora. A gente não vai nem saber o que fazer direito com aquilo. Mas Deus cumpre a promessa, queridos, na vida de Abraão. E quando Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, nasce quem? Isaac. Isaac nasceu, e a gente sabe a história, eu não vou detalhar aqui, porque nós já conhecemos. Mas uma coisa que me chama a atenção, e eu estava lendo ali o texto, é que também a gente às vezes pensa que por alguém ter uma promessa, tudo vai se tornar fácil na vida dele. Isaac tem uma promessa, estava sobre a vida de Abraão, foi transferida para Isaac, então agora Isaac nasce, tudo começa a dar certo, o caminho dele está tudo tranquilo, as coisas vão... Não. Parece que quando Deus tem uma promessa, Ele usa os caminhos mais difíceis para nos conduzir. Parece que quando Deus tem uma promessa, as coisas não podem ser muito fáceis. Por que eu digo isso? Porque Isaac tinha já 40 anos, quase 40 anos, e ele ainda não havia se casado. Ele ainda não havia gerado filhos. Sabe, por isso que o tema é o tempo, a promessa e o tempo. Porque às vezes a promessa, ela tem um ciclo para se cumprir. E aí Abraão olha para Isaac e ele fala, bom, eu preciso casar esse menino. 40 anos, estou querendo ver os meus netos, estou querendo ver a minha família prosperar, crescer. O Isaac, a Bíblia diz que ele gostava muito de andar pelo campo, de ficar meditando. Então Abraão falou, vou dar um jeito. Eu vou mandar o meu servo Eliezer e eu vou procurar uma esposa para Isaac. Você também conhece a história. Ele vai na casa de um homem chamado Betuel, se não me falha a memória, e ele encontra lá a Rebeca, que era irmã de Labão, e presenteia ela e traz ela. E quando Isaac se casa com Rebeca, Sara já havia morrido. Olha que coisa interessante, irmãos. Sabe, nem tudo você vai presenciar nessa vida. As promessas de Deus, os planos de Deus que você faz parte, às vezes você é usado para gerar. Isso não significa que você vai propriamente ver tudo aquilo que Deus prometeu acontecendo. E já que nós estamos falando em gravidez, eu gosto muito de fazer essa analogia. Sabe, a promessa de Deus, ela é como uma gravidez. A gente precisa, num sentido aqui, engravidar da promessa. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente vem, a gente ouve a palavra desce, toca no nosso coração, e você guarda aquilo dentro de você. Então é semelhante a uma gravidez. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa gerar dentro de você essa promessa. Assim como uma criança leva 7, 8, 9 meses para nascer, você tem um tempo em que você vai estar gerando isso dentro de você. Um tempo, então tudo precisa de um tempo. E Rebeca e Isaac se casam, e aí a gente pensa, bom, agora está tudo certo. Agora é só seguir, é ter filhos. Não. Rebeca era estéril. Rebeca não podia ter filhos. E aí se o servo Isaac era uma pessoa que talvez pensasse como, e muitas vezes eu penso, e olhar para Deus e falar, Deus, cadê as tuas promessas, Senhor? Onde está aquilo que o Senhor me prometeu? Olha, o Senhor me dá uma jovem, bonita. A Bíblia diz que Rebeca era muito bela, mas é estéril, Senhor. E agora? E a Bíblia diz que Isaac ora 20 anos, até que Rebeca gera filhos. 20 anos.
Então, são 60 anos. Olha que coisa interessante, queridos. E aí Rebeca gera, a gente sabe que gerou Esaú e Jacó. E aí você diz, agora está tudo certo. Agora é só bênção, agora é só alegria. Não. O texto que nós lemos diz que houve fome naquele lugar. Houve escassez naquele lugar. Um lugar que eu particularmente acredito que Isaac gostava de estar. Isaac amava estar naquele lugar. Mas as circunstâncias da vida obrigaram Isaac a se mudar dali para a terra dos filisteus. Sabe, queridos, talvez na nossa vida a gente tem tudo meio planejado. A gente está num lugar, a gente gosta de estar ali, a gente ama estar ali. E aí vem as circunstâncias e nos movem. Ontem eu e a Paula falou, vamos dar uma volta pelo bairro. E aí nós saímos andar e fomos, demos uma volta. E de repente ela falou, vamos passar na casa onde a gente morava. E aí nós passamos e quando eu olhei, eu falei para a Paula, Paula, me deu uma saudade agora. Me deu aqui um aperto, porque eu passei lá e eu vi as coisas exatamente como a gente tinha feito. Até os quadrinhos que a gente tinha feito na parede, pintado, ainda estavam lá. E aí eu lembrei do tempo que eu jogava bola com o Arthur, eu comentei isso com a Paula, sabe? Me deu uma nostalgia, uma saudade daquilo. E eu, por mim, eu vivi muitos bons momentos naquele lugar. Eu vivi momentos maravilhosos naquele lugar. O Arthur nasceu ali, ele cresceu até uns, 7, 8 anos, não lembro exatamente, um pouco mais. Mas um dia as circunstâncias me fizeram mudar daquele lugar. Não significa que eu deixei de gostar daquele lugar, não significa que aquele lugar foi ruim para mim, mas as circunstâncias me fizeram mudar. E eu pensando nisso, eu lembrei também, talvez eu já tenha até comentado aqui, um dia, eu tinha 15 anos, e eu cheguei em casa, não sei exatamente o que eu estava fazendo, e eu cheguei, tomei um banho, sentei para comer alguma coisa, a minha mãe olhou bem para mim, bem no meu olho, e ela falou, Paulo, você vai morar com a tua irmã. Eu falei, não vou? Eu falei, eu não quero ir. Eu tinha 15 anos, e ela disse, não, você vai. Eu já falei com a tua irmã, e eu já decidi que você vai morar com ela. E aquilo me causou uma estranheza muito grande, sabe por quê? Porque a minha mãe nunca deixou eu dormir fora uma noite. Eu nunca pude ir nos jogos, como o Arthur vai, né? Às vezes ele vai nos jogos escolares, e ele fica lá 2, 3 noites, ou às vezes vai dormir na casa de um amigo. A minha mãe nunca deixou. A minha mãe, ela me criou com um excesso de zelo, de proteção, um cuidado extremo, que muitas vezes ela não deixava nem me sair com meu pai, de tanto cuidado que ela tinha. E isso trouxe algumas coisas para a minha vida. Algumas coisas que no decorrer da vida eu precisei ir tirando, e algumas ainda insistem em ficar, porque se você criar uma pessoa muito protegida, isso causa dificuldade para ela. Só que eu não entendi na hora, mas depois eu entendi muito bem, que aqueles 8 quilômetros de subsede a Santa Helena que a minha mãe fez eu me mover, mudaram a minha vida. Fizeram com que a minha vida tivesse um rumo totalmente diferente. Porque eu vim morar com a minha irmã ia na igreja, ela insistia para que eu fosse na igreja, era quase uma regra, você vai na igreja, você vai na igreja. Não tem uma opção, não tem uma segunda opção. E eu comecei a ir na igreja, eu comecei a conhecer pessoas abençoadas, pessoas que começaram a me ajudar, que começaram a me ensinar, eu comecei a viver uma vida diferente da vida que eu vivia, e Deus foi trilhando um caminho para mim diferente, e eu passei ali, eu acho que uns 20 anos, e um dia Deus me moveu dali também, me moveu para outros lugares, e hoje eu estou aqui, e eu queria falar uma coisa, irmãos, que muitas vezes a gente não consegue compreender muito bem isso. Eu sempre perguntava para Deus, por que eu estou indo para lá, eu estou indo para cá, o que o Senhor quer? Os lugares que eu saía, ou melhor, os lugares que eu chegava, eu sempre fui muito bem recebido. Mas dos lugares que eu saía, sempre alguém ficava triste comigo. Sempre alguém ficava magoado, porque ele achava que eu estava sendo rebelde, ou que eu tinha alguma coisa.
queridos, a gente tem dificuldade muitas vezes de entender isso. Às vezes é só Deus movendo pessoas. Às vezes é só Deus movendo pessoas de lugar em direção ao propósito. Às vezes tem exceções, tem exceções. Mas às vezes é Deus direcionando. Eu não entendia o porquê Deus me tirou de um lugar onde eu estava bem. Onde eu estava... Eu tive uma trajetória, mas era um plano de Deus, era um propósito de Deus. Amém. Era um propósito de Deus na minha vida. E quando Isaac sai do lugar onde ele estava, por causa da fome, por causa da escassez, provavelmente parou de chover, ele foi para um lugar. Ele fez planos de ir para o Egito, mas Deus disse, não vá para o Egito, fique na terra dos filisteus. E eu lendo esse texto, eu achei isso maravilhoso, quando a Bíblia diz que ele, parando em Gerar, ele encontrou os poços que Abraão, seu pai, havia cavado. Olha que coisa linda. Eu sempre me faço essa pergunta, e eu acabo sempre falando isso aqui também. O que eu tenho deixado? A minha preocupação com o Arthur, meu filho, é o que eu vou deixar para ele. Quando eu partir dessa vida, eu falo isso, claro que, se possível, financeiramente, se possível, encaminhar. Mas, quando eu partir, quando ele olhar, ele vai ver o quê? O que eu construí? Do que ele vai olhar e vai se orgulhar? Você que é pai, você que é mãe, você deve ter feito essa pergunta para você já. O que eu tenho construído para o meu filho? Abraão, ele tinha duas coisas que eu acho maravilhoso que Abraão fazia. Abraão construía altares por onde passava e cavava poços. Toda vez que Abraão passava num lugar e Deus o abençoava, Deus dava livramento, a Bíblia diz que ele pegava pedras e ele amontoava pedras naquele lugar, e ele jogava óleo sobre aquelas pedras, e ele dava um nome para aquele lugar, e ele edificava ali então um altar. Mas não é um altar de idolatria, não é um altar para se prostrar diante e buscar alguma coisa, não, era um altar de gratidão a Deus, por aquilo que Deus havia feito. Você quer prosperar na tua vida? Você quer ser abençoado? Aprenda a construir altares de gratidão. Aprenda a ser grato a Deus pelas pequenas conquistas da tua vida. Às vezes eu repito, às vezes você acordou e você nem se deparou, nem entendeu, nem compreendeu tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. Tudo aquilo que Deus moveu, tudo aquilo que Deus preparou, todos os caminhos que Deus foi preparando para você trilhar e para você andar. Então pare um pouco, eu também me faço isso. O que Deus me fez hoje? Olha, tanta coisa que Deus me deu. Deus restaurou minha família, Deus abençoou a minha casa, Deus me deu um trabalho, Deus me tirou de uma situação que eu não tinha absolutamente nada. Esses dias eu gosto muito de, às vezes eu vi o Cortella, né? E o Cortella falava, olha, a diferença de falar de e falar da, né? E ele falava, eu posso falar da fome, eu não posso falar de fome. Porque de fome, para a pessoa falar, a pessoa precisa estar dentro. Da é de fora. Né? E eu posso falar de fome, porque eu já passei fome. Eu já sei o que é ver a minha mãe chorando, porque ela não conseguia dar o básico para os seus filhos. Então hoje, quando eu olho a minha situação, eu sou grato a Deus. Porque o meu filho não precisou passar por aquilo que eu passei. Hoje você talvez esteja lembrando de coisas que você viveu no passado e que Deus mudou, que Deus transformou. E nesse momento é o momento de você edificar altares de gratidão, de você agradecer a Deus pelas pequenas coisas que você tem vivido. Abraão cavou poços, e o poço, queridos, primeiramente no meu modo de ver, uma das construções mais difíceis de se fazer. Primeiro que o poço, ele não te dá garantia nenhuma que tem água dentro. Se você começa a cavar, hoje sim, mas vamos esquecer
a tecnologia de hoje. Vamos voltar lá 3.000 anos atrás, no meio de um deserto, como já foi falado aqui, e você vai cavar um poço. Você não tem garantia que tem água. Existem algumas técnicas, eu vi, na minha casa tinha um poço, e até eu lembro que uma vez eu caí nele, e ali foi um milagre claro de Deus. Quem me conhece um pouco mais de tempo já sabe que eu já contei isso aqui. Eu estava brincando no quintal de casa, e era costume, eu não sei se alguém, teve poço em casa? Muita gente teve poço em casa, ou algumas pessoas tiveram. E aí fazia o quê? Uma caixa, né, seu Ulisses? Fazia uma caixa ao redor do poço, uma tampa, uma manivela. Ontem, sábado, a gente estava lá vamos comer um espetinho lá, tem um senhor que vende algumas coisas, tinha um pocinho, né? Lembra, Marcelo? E até brincaram que a Paula ela sempre queria comprar um poço, pôr lá em casa. Eu tinha, e quase caí dentro, mas era um pocinho pequeno, era um enfeite. Mas tem lá uma nivelinha, um balde, você desce o balde, puxa a água. E aí eu fui passar, lavei no tanque, geralmente o tanque estava perto, né, seu Luiz, para aproveitar. E quando eu pisei na tampa do poço, a tampa desceu. Só que era um dia meio frio e eu estava com um casaquinho desses de lã, e o casaco tinha uma costura embaixo, uma dobrazinha, e ele ficou enroscado num prego que estava naquela caixa. O poço tinha 18 metros, e eu lembro bem da cena. Eu lembro pendurado, e aí a minha irmã e a minha mãe desesperado, meu irmão vem e ele me pega e tira do poço. A minha mãe já veio preparada para ter perdido seu filho, porque se eu caísse 3 metros de água, 18 metros de profundidade, uma criança de uns 8, 9 anos, não tinha como sobreviver. E eu sempre eu sempre falo que quando alguém foi construir aquela caixa ao redor do poço, Deus disse, não bate todo esse prego, deixa ele um pouquinho para fora, que um dia eu vou precisar dele, que um dia eu vou usar esse prego, esse simples prego, para salvar a vida de alguém que eu tenho um propósito na vida dele. E o poço, queridos, a maior satisfação é você encontrar água nele. E o texto ali que diz que Isaac, ele reabriu os poços que o seu pai tinha. Imagina, numa época, era extremamente necessário a água para plantar, para você produzir. E aí ele começou a plantar naquela terra, ele começou a produzir, e a Bíblia diz que ele plantou e ele colheu 100 por 1. Não falhou uma semente. Sabe aonde que ele plantou? Numa terra árida, numa terra seca. A gente poderia até dizer que ele plantou no deserto. Sob uma direção de Deus, Deus disse, olha, Isaac, planta. Isaac foi lá e plantou. E a Bíblia diz que ele colheu a 100 por 1. E ele vendeu aquele produto, e provavelmente pela escassez, o produto estava muito valorizado, e a Bíblia diz que ele foi enriquecendo, que ele foi se tornando grande, que ele foi se tornando abençoado naquele lugar, a ponto de os filisteus o invejarem. E o próprio rei Abimeleque vem e diz para ele, Isaac, vai embora, você já se tornou maior do que nós, Deus tem te abençoado muito, você não tem como viver no nosso meio, nós não queremos mais você na nossa terra. E a Bíblia diz que eles entulharam os poços que Abraão havia cavado e que Isaac estava usando. Queridos, isso ensina muita coisa para nós. Quando Deus começar a prosperar você, sempre vai ter alguém querendo entulhar o teu poço, sempre vai ter alguém querendo jogar terra na fonte de água que é necessário para a tua prosperidade. Se você começar, talvez você tenha enfrentado dificuldade no teu trabalho, talvez alguém tenha inveja de você. Uma das coisas que eu sempre pensava e eu me preocupava muito, falei, mas por que algumas coisas acontecem e a gente às vezes quer ter um bom relacionamento com todo mundo, mas de um tempo para cá Deus começou a me mostrar que tem pessoas que não vão gostar de você, independente do que você faça.
ela simplesmente vai querer jogar entulho, terra e tapar o poço que está te prosperando. Só que claro que nós precisamos ter sabedoria, né? A gente precisa ter um bom relacionamento, a gente precisa tentar ser o melhor possível. Mas tem pessoas, irmãos, que independente do que você faça, ela não vai gostar de você. As pessoas, quando veem alguém prosperando, como Isaac estava prosperando, estava enriquecendo, estava se tornando grande, eles começaram a tapar os poços. E aí o que Isaac fez? Brigou, discutiu, saiu no tapa? Não. A Bíblia diz que Isaac se moveu. Ele simplesmente se moveu em direção àquilo que Deus havia lhe mostrado. E ele foi e cavou outro poço. E ele cavou outro poço, e aí vieram e falaram, olha, esse poço é nosso. E aí ele pôs um nome ali de discussão, a gente leu. E depois, Isaac vai um pouco mais adiante, e a Bíblia diz que ele cava outro poço. Só que as pessoas também discutiram por causa daquele poço. Olha que coisa complicada. Mas Isaac evitou de brigar, Isaac evitou de discutir, Isaac continuou andando, continuou caminhando. Esse é um ensinamento para nós. No momento da dificuldade, no momento que alguém quiser parar você, que alguém quiser prejudicar você, que alguém quiser fazer algo que vai te afetar, você tem duas opções. Você deixa aquele lugar, ou você simplesmente continua trabalhando. Continua fazendo aquilo que Deus te direcionou para fazer. Continua com a tua mente focada naquilo que você precisa fazer. E aí no final, Isaac cava mais um poço. E aí ele disse que era um lugar espaçoso, ou seja, um lugar de descanso. Agora sim, o Senhor nos deu um lugar para descansar, um lugar para viver em paz. Você sempre vai encontrar um lugar na tua vida para você viver em paz. Deus sempre vai te conduzir. O salmista diz, deitar-me faz em verdes pastos, leva-me mansamente às águas tranquilas. Isaac encontrou as águas tranquilas. Ele deixou para trás a discussão, ele deixou para trás a contenda, ele deixou para trás aquelas pessoas que queriam o seu mal, e ele simplesmente se moveu. E na vida a gente precisa, é figurado isso, mas a gente precisa aprender a se mover em direção àquilo que Deus tem nos direcionado. E às vezes você vai, queridos, é difícil, é complicado falar isso aqui, mas às vezes é preciso você tomar uma direção diferente do que outras pessoas que estavam contigo. O próprio Abraão e o seu sobrinho Jó, melhor dizendo, chegou um momento que eles precisaram dizer, olha, se você vai para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E nem por isso eles ficaram brigados um com o outro, nem por isso eles saíram no tapa, não. Mas eles simplesmente tomaram a decisão que era melhor para cada um. Eu quero ler Gênesis 26, 25, que fala do altar, que eu falei aqui, só para não ficar nas minhas palavras. A gente já está indo para o final, depois eu quero orar com você. Isaac, herança, irmãos. Eu falei que Abraão construiu altares, e agora lá no final, depois que Isaac se estabeleceu, que Isaac prosperou, que Isaac foi abençoado, diz assim, Isaac construiu um altar, e ali adorou a Deus o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço. O poço é um legado, irmãos. É algo que fica de geração para geração. E isso é simbólico. Isso se reflete também na nossa vida espiritual. O que de espiritual eu tenho construído? O poço tem água, as pessoas vêm, têm sede. Lá em João, no capítulo 4 e no versículo 5, a Bíblia fala que Jesus, ele chegou e ele se sentou
próximo a um poço, que era o poço de Jacó. João, Evangelho de João, capítulo 4, aquele tema muito conhecido da 4, 5. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Milhares de anos depois, olha, Abraão construiu poços, Isaac construiu poços, Jacó construiu poços. E aí a Bíblia diz que as terras, os poços, eram herança agora de José, o seu filho. Então, algo que foi passado de geração em geração. Queridos, daqui 100 anos vão lembrar de você. Everaldo, pastor, daqui 80 anos as pessoas vão lembrar de mensagens que elas ouviram aqui, ou o pai delas contou sobre uma palavra, ou enfim, você que está aqui nessa noite, algo que você deixou, uma marca que você deixou, isso vai servir de água, de fonte, para pessoas que virão após de você. Então você que, não importa se você é jovem, se você já tem uma idade um pouco mais avançada, não importa. O importante é que as promessas de Deus, elas não envelhecem na nossa vida. Um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, e algo que eu compartilhei com algumas pessoas, é que no momento que parecia que não tinha uma saída para a minha situação, eu sempre olhei para essas pessoas e disse, olha, a promessa que Deus tem na minha vida, ela inclui a Paula e ela inclui o Arthur. E eu sei claramente aquilo que Deus falou ao meu coração. Eu nunca duvidei. E eu nunca deixei de confiar nas promessas do Senhor. Talvez você tenha passado por lutas, talvez você tenha passado por situações difíceis, talvez dentro da tua casa, talvez você tenha chorado e muitas pessoas não veem, ou talvez algumas pessoas veem você chorando, talvez você tenha enfrentado dificuldades, mas nunca se esqueça que a promessa que Ele fez na tua vida, ela está de pé. A promessa que ela fez para você, ela não morre. Que Deus fez para você, não morre. E a promessa que Deus fez para você, inclui sim, essas pessoas que você tem aí perto do teu lado. Amém? Queridos, nunca desista daquilo que Deus mostrou e te direcionou para fazer. Tá? A Maju vai cantar uma canção, pedir para ela, e ela gentilmente, como sempre, muito atenciosa, ela falou, sim, eu posso sim, Paulo. E essa canção, ela marcou uma fase da minha vida, porque ela disse em um texto ali, um pedaço ali, que até o aleluia cessou. E muitas vezes a dor que nós sentimos, as dificuldades que nós sentimos, elas nos fazem nos calar. Só que tem um texto que diz, me lembraste de tuas promessas, me moldaste até o meu ser desfeito ser. Muitas vezes o Senhor nos molda, o Senhor nos aperta, o Senhor faz algo conosco que parece que a gente está sendo desfeito, mas tudo faz parte de um propósito do Senhor na nossa vida. Se coloque de pé. Se você estiver passando por um momento difícil, se você quiser abrir o teu coração, se você quiser vir diante do altar, você tem liberdade. Eu não vou insistir para você fazer. Depois eu vou pedir pro Everaldo, pro pastor, para estarem orando por você. Se você ficar no banco aí, você tiver alguém da tua família, abraça essa pessoa, profetiza sobre a vida dela, abençoa a vida dela. E durante essa canção, você pense naquilo que o Senhor te prometeu. Durante essa canção, lembre-se das promessas que Deus fez na tua vida. Feche os teus olhos, comece a meditar, a orar neste momento com o Senhor, enquanto a Maju vai estar cantando. Trouxeste-me ao fim de
confesso que inseguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti e para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti e para ti eu vou, para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Pai, obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nunca deixou nos esquecermos, Pai, das tuas promessas, Senhor, nas nossas vidas, Deus. Em cada minuto, Deus, em cada instante, o Senhor sempre esteve ali, Pai. Oh, Deus, muitas vezes, Pai, nas aflições, nas angústias, mas o Senhor cuidou, Pai. Oh, Deus, o Senhor sabe, Pai, que tem pessoas neste lugar, Pai, que receberam promessas de homens, Deus, cujos homens falharam e não cumpriram, e que trouxeram dor, tristeza ao seu coração. Confirma, Pai, nessa noite, Senhor, nas nossas vidas, as tuas promessas maravilhosas, Pai. Faz-nos lembrar, Deus, faz-nos lembrar, Senhor, de que as tuas promessas não falham, Senhor. Oh, Pai, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que nessa noite, Pai, seja um altar, ó Deus, um altar de gratidão, onde essas pessoas irão lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Que nessa noite, Deus, seja um marco, Senhor, na vida de cada um de nós, Pai. Enche os nossos corações, Deus, transforma, cura, Senhor, as nossas vidas, cura os corações, ó Pai. Transforma, Senhor, os lares, ó Deus. Transforma, Senhor, as vidas dessas pessoas. No nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a cada uma delas, Pai. Nós te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E para ti